Salve, gente boa! Então hoje nós vamos dar uma conversada, não muito aprofundada, né, sobre o processo que leva à chegada dos portugueses aqui na nossa terrinha, Brasil, e até mais ou menos o movimento que leva às primeiras bandeiras, né, ou às entradas, certo? Então a gente percebe que um pouco antes de 1500, os espanhóis haviam chegado na América Central, né, onde caracteristicamente os nativos de lá já trabalhavam com o metal ouro, sem ter a mesma conotação e sem ter o mesmo valor que o europeu dava a esse metal, né? Eles utilizavam o ouro justamente porque ele era um metal fácil de manipular, onde a temperatura específica dele propicia com que ele seja fundido e derretido e moldado através desse derretimento, né, à sua necessidade, ao seu bem-querer. Isso então facilitava a vida dos nativos da América Central. Depararam com esse tipo de riqueza, não demorou muito para essa notícia veicular por todo o território europeu. Como os portugueses e os espanhóis haviam sido os primeiros a se aventurar além mar, ou seja, além do mar Mediterrâneo, das redondezas ali, ou seja, do mar conhecido por eles, se aventuraram atravessando um oceano, um vasto território aquático, né? Então, eles acabaram vivenciando e percebendo que aqui nesse lado, onde a gente chama hoje de América, era um lugar muito rico e intocável pela cultura europeia. A gente tem relatos de alguns povos vikings, alguns povos ditos bárbaros que tiveram visitando o nosso território em determinado momento. Mas eles não fundaram colônias aqui e nem prosperaram aqui. O que a gente percebe é que aqui na América quem prosperou nesse período foi justamente os nativos. No caso do Brasil, a gente percebe que o nosso nativo ele nunca precisou plantar, se desenvolver em termos dessa cultura agrícola, né? Ou seja, o que promove o sedentarismo. O que a gente percebe aqui nos nossos nativos, que eles caçavam e coletavam porque era em abundância esse recurso que eles podiam usufruir, né? A terra propiciava isso para eles. Logo, essa notícia chega nos ouvidos dos portugueses, e os portugueses, querendo obter riquezas, assim como os espanhóis, tenderam a vir para esse lado dessa porção, né, do mar, né, que determinado pelo Tratado de Tordesilhas pertenceria à Espanha e não a Portugal. Portugal ficou com a fatia que engloba o território africano e outros territórios. A Espanha ficaria com a fatia que pegaria toda a América, né, desde a América do Sul até a América do Norte. Mas, como os portugueses alegaram ter se perdido, né, nessa travessia ou nessa navegação circulando o continente africano e vieram parar aqui no Brasil, ou seja, rompendo um tratado, eles não poderiam dizer, chegamos no Brasil para constatar realmente que havia ouro e tentar explorar o que tivesse de melhor naquele território. Eles não poderiam chegar e abrir o jogo porque eles estavam, querendo ou não, quebrando um tratado. Então eles veicularam a notícia que pegaram uma tempestade, acabaram se perdendo em alto mar e acabaram chegando no Brasil, né? E chegando aqui no Brasil, esse contato do português com o nativo, ele não foi nem um pouco romantizado, como é dito em alguns livros ou alguns historiadores, né, relatam principalmente nos anos iniciais de que houve troca de espelhos, de metais, lâminas e etc. Né? Na verdade não, isso não aconteceu no território brasileiro, né, no nosso território aqui. Isso aconteceu mais em locais como territórios africanos, onde o contato com a tribo nativa africana ela se fazia muito mais presente de forma diplomática do que com os nativos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil eles tinham um pretexto realmente de tomar, de se apoderar dessa terra, então não tinha que haver uma troca de favores, né? Eles estavam vindo dominar. Ninguém na forma de dominação vai chegar pedindo com licença, né? Fica bem complicado. Então eles chegaram se impondo. E uma das ações, né, que eles tiveram foi o vasto
movimento de estupro com as índias. Por quê? Como as índias não eram catequizadas e tampouco os índios também, eles eram considerados animais. Né? Então, eles não possuíam alma, não possuindo alma, eles eram animais dentro de uma conjuntura da religião da época, onde o batismo se fazia muito presente. Né? Ele era algo que deveria ser das primeiras semanas de vida da criança, para a criança não ficar num limbo ou ser uma criança pagã, digamos assim. Né? Então, como os nativos do nosso território eles mal sabiam, né, esse conceito de religião, mais uma religião mais primitiva, mais tribal do que uma religião complexa, institucionalizada, como a Igreja Católica já estava chegando aqui no nosso território, não tinha noção de toda a estrutura que havia por trás dessa religião. Né? Então eles acabavam sucumbindo. Claro, de forma violenta muitas vezes, né? Que é o caso dos ditos estupros dos portugueses sobre as índias brasileiras, né? Onde de uma forma extremamente machista, né, e dominadora, acabaram deixando marcas até a atualidade, porque acabou gerando uma nova espécie ou etnia que a gente diz, né, que é a mistura do índio com o português. E além do que, a forma com que ocorreu essa exploração da mão de obra, já que os portugueses chegaram aqui no Brasil e não se depararam com o ouro que os espanhóis se depararam já no primeiro contato. Né? Porque como o nosso nativo ele não precisava ter esse desenvolvimento agrícola ou cultural nesse sentido de formular novas ferramentas, porque eles tinham o seu recurso de alimentação muito vasto, acabavam que eles não precisaram inovar nessa tecnologia de caça, nessa tecnologia de desenvolvimento social e metal, né? Que a gente percebe que seria aquele período da pré-história que a gente chama de idade dos metais. Né? Então, uma das circunstâncias dos fatos que levam a gente a descobrir que existem metais que derretem é a possibilidade de fazer sopa de pedra, digamos assim, e descobrir que determinadas pedras em uma temperatura X de fogo derrete e possibilita tu formular outras ferramentas que não comestíveis, né? Sendo que o propósito inicial era fazer uma alimentação. Né? Isso é interessante perceber essa trajetória da fundição do metal, né? Da origem da idade dos metais. Então foram aperfeiçoando fornos, etc., para fazer um fogo mais quente e possibilitar novas ferramentas. Mas isso não era o caso do nosso nativo brasileiro. Né? O nosso nativo brasileiro ele não estava querendo inovar em termos de ferramenta e tecnologia a esse ponto. Né? Então ele estava mais restrito àquele movimento tribal de nomadismo, né? Onde então eles caminhavam dentro do território brasileiro inteiro, que até então não havia fronteiras. Né? As fronteiras que a gente delimita, na verdade, são fronteiras políticas e pré-determinadas depois, né? No mundo mais moderno. Mas na época dos nativos não havia essa distinção de fronteira, então todo o território era território deles, né? Salvo alguns territórios que era delimitado por tribos mesmo, né? Então por diferentes etnias tribais, ou seja, de diferentes nativos, de origens diferentes, de etnias diferentes e assim por diante, que se deram nesse desenvolvimento cultural dentro do território brasileiro de forma diferente. Né? E como os portugueses chegaram aqui no Brasil e não se depararam com esse ouro porque o nosso nativo tinha uma característica específica, a gente começa a perceber que eles passam a procurar alguma forma econômica, ou seja, alguma forma que vá dar algum lucro, algum benefício econômico para eles continuar vindo e investir nessa terra que, em primeiro momento, foi o pau-brasil. Né? E até então nada de metal precioso, nada de ouro. Com o desenvolvimento, né, capitanias hereditárias, governo geral, o primeiro governador, e etc, 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 começou a se intensificar a questão portuguesa da busca pelo ouro, por esse metal precioso, por esses bens que iriam valer bem mais do que simplesmente madeira que já estava em extinção, ou até mesmo a cultura da cana-de-açúcar que estava sendo introduzida aqui no Brasil. Então eles começam a juntar alguns grupos, normalmente da região de São Paulo, e começam a tentar entrar
no território brasileiro, certo? Só que até então, essas primeiras entradas que a gente dizem, ou seja, parte de uma vila que é supostamente mais desenvolvida e começa a entrar para o interior do Brasil, onde tu tem mata fechada, animais, né, selvagens, índios e etc., uh, eles acabavam ficando limitados a esse Tratado de Tordesilhas, né, que dava essa porção de terra para o Brasil, determinava essa porção de terra para o Brasil. Mas com a morte de um rei, né, na Península Ibérica, junta-se Portugal e Espanha e se formula um reino único, né, um reino único, mas com as suas peculiaridades, é claro, né, porque Portugal continuou sendo Portugal e Espanha continuou sendo Espanha, mas sendo administradas comunalmente, ou seja, juntamente. Então as fronteiras do Brasil deixaram de existir, já que tudo era espanhol nesse período, ou tudo era português, depende do ponto de vista, né? Então eles passam a adentrar cada vez mais para dentro do território brasileiro, em busca desses metais. E quando eles avistavam algo suspeito que poderia vir a ser uma reserva de metal precioso, eles sinalizavam com uma bandeira. Como eles passavam dias, meses e um bom bocado de tempo dentro dessa mata, desbravando essa nova realidade brasileira, que é de adentrar a mata e conhecer o que é realmente selvagem no Brasil, buscando recursos naturais, eles começam a ficar desgastados, com uma aparência desgastada, até que eles chegam aqui no Rio Grande do Sul, né? Um dos fundadores da nossa terra aqui do Rio Grande do Sul são justamente os paulistas, que é esse povo que nada mais é do que os bandeirantes, né, que começaram nesse movimento de entradas, certo? Essas entradas elas foram responsáveis por descobrir minas de ouros, metais preciosos, isso tudo no interior do Brasil, que foi o principal foco do português vir para cá. Só que ele não achou esse metal, essa riqueza toda no Brasil em primeiro momento. Ele demorou quase 300 anos, né, para conseguir encontrar resquícios desse metal precioso, desse ouro que era tão buscado. Tá? E por que era tão buscado esse ouro? Bom, ouro sempre tem o seu valor por ser um, digamos, um metal raro, né? Ou uma pedra rara, um minério raro, certo? Então, nesse viés, o que se tinha nesse período? Como é um período basicamente mercantilista, onde mercadorias veiculavam muito e o início da introdução do dinheiro como capital que a gente conhece, né? A gente começa a perceber que para te cunhar, ou seja, para te fazer o papel moeda ali de R$ 1, digamos assim, que nem tem mais papel moeda de R$ 1, mas para te fazer o papel moeda de R$ 1, tu tem que ter esse mesmo R$ 1 em ouro depositado no cofre do governo, né, ou do Estado, no caso da Espanha ou de Portugal. E isso dava o valor, como se o dinheiro, na verdade, fosse um cheque. E esse cheque, o valor real dele estava depositado em cofre público, certo? Então por isso essa busca incessante pelo ouro, para que o valor do dinheiro não caísse, não desvalorizasse. Como é que funciona hoje? Bom, hoje o valor do nosso dinheiro, o lastro que a gente diz do nosso dinheiro, ele é baseado no produto interno bruto do Brasil, né? Ou seja, o quanto a gente produz e consome produtos aqui dentro do nosso Brasil e quanto a gente consegue exportar também, juntamente com uma questão de balança comercial, né? Ou seja, a gente tem que importar e exportar quase igualitariamente para que o negócio fique balanceado, de acordo, não fique desproporcional, né? O que a gente está vendo atualmente em função, né, desse problema todo mundial que a gente está passando, a gente começa a perceber que a alta do arroz, o que se deu? Justamente pelo valor, né? E outros produtos também, né? Juntamente como o valor do real ele está desvalorizado em relação ao dólar, que é a moeda internacional, a gente percebe que vale mais a pena tu vender para um estrangeiro, ou seja, para outro país, qualquer produto que é produzido aqui dentro e tu ganhar em dólar, do que tu vender aqui para dentro do Brasil, né? Um exemplo, sei lá, o quilo de alguma coisa aqui no Brasil custa R$ 3, certo? E a gente acha caro R$ 3, porque normalmente custava um e pouco, tá? E aí a gente vê que esse produtor, quando ele vende para fora do Brasil, ele ganha US$ 1. Mas só que US$ 1 hoje em dia ele vale quase R$ 6, né? Tá 5 e pouco, né? Quase 6.
tá? Então, vale mais a pena vender para fora do Brasil do que para dentro do Brasil. E isso é o que gera uma questão de balança comercial favorável ou desfavorável nesse caso, né? A questão do lastro do dinheiro. E por isso que os portugueses tinham tanto esse vigor em procurar ouro e metais preciosos que pudessem dar o lastro ao dinheiro da época deles, certo? Então, basicamente, esse movimento de entradas e de bandeiras é um movimento que vai ser um movimento expedicionário, porque eles vão fazer expedições para dentro do Brasil, para o interior do Brasil, em busca de metais preciosos, e nos quais eles pegavam e sinalizavam determinadas reservas que eles achavam, ou que até eles faziam alguma prospecção para ver se havia minério de ouro ou não ali, e sinalizavam com uma bandeira, o que deu origem às bandeiras. Tá? E esse movimento, essas expedições de adentrar o interior do Brasil, que são as entradas, né, acabou resultando no que vem a formar hoje o Rio Grande do Sul, né, com os nossos primeiros paulistas que chegaram aqui, certo? E descobriram o Pampa Gaúcho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, chama que a gente tenta sanar, tá? E no mais, obrigado e até logo. Valeu, galera.